Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos ainda sobre o mesmo tema, ou seja, as audições requeridas a propósito do funcionamento da linha SNS 24, desta feita com o gosto da presença do Sr. Secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Rocha Gonçalves, cuja presença muito agradeço e de imediato que também cumprimento. Cumpre-me apenas recordar os termos desta audição, sendo membro do Governo, aplicar-se-á a grelha que foi aprovada para esta legislatura. Irei dar de imediato a palavra ao grupo parlamentar requerente, vale o mesmo dizer ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, que cumprimento, que irá dispor até 8 minutos e o Sr. Secretário de Estado disporá sempre do mesmo tempo do grupo parlamentar interpelante. Suceder-se-ão depois o grupo parlamentar do Chega, 7 minutos, o grupo parlamentar do PS, 7 minutos, do LIVRE, 6 minutos, do PCP, 5 minutos, e se, entretanto, mais algum grupo se nos juntar, será, obviamente, anunciado o tempo que lhe estará atribuído. E assim sendo, de imediato, Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, a palavra é sua, até 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado da Gestão da Saúde, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a sua vinda à Casa da Democracia, ao Parlamento, aqui à Comissão de Saúde, para que, a requerimento do PSD, possamos refletir sobre os desafios e oportunidades da linha SNS 24. Uma linha que é uma via de acesso a cuidados de saúde, que é uma via conhecida, testada, aplicada noutros países e que permite encaminhar os utentes para o local onde possam ser melhor atendidos, para os serviços de urgência em casos urgentes e para fora do serviço de urgência em casos não urgentes. A linha SNS 24 não é, por isso, uma novidade, não é uma invenção recente, é uma porta de entrada no sistema de saúde que os governos têm adotado e foram adotando nos últimos anos, num país em que a procura pelos serviços de urgência é o dobro da média dos países da OCDE. E eu recordo um apelo feito em 2023 e cito: "Esse é um hábito que nós temos de adquirir. Sempre que sentimos que necessitamos de cuidados de saúde, aquilo que devemos fazer é ligar para a linha de Saúde 24 e seguir as orientações da linha Saúde 24. Fez, à data, o Primeiro-Ministro António Costa. Ora, sem estigma partidário e com o interesse público em primeiro, foi com este Governo que se assistiu a um investimento sério e constante no reforço desta linha, em benefício sempre da segurança dos utentes. E é precisamente graças a esta linha que milhões de portugueses evitam deslocações desnecessárias e são encaminhados para o nível de cuidados adequado. Essa evolução está bem documentada. 5,2 milhões de chamadas atendidas em 2025, um crescimento de 74% face a 2024, uma linha e um programa Ligantes Salve Vidas que cobre agora cerca de 8 milhões de pessoas, 80% da nossa população, e uma nova linha SNS grávida que num curto espaço de tempo já atendeu mais de 273 mil chamadas e evitou também deslocações desnecessárias de mais de 74 mil grávidas às urgências. Pois estes indicadores reforçam um facto essencial: os portugueses acreditam cada vez mais na linha SNS 24. Mas, senhores deputados, senhor secretário de Estado, não ignoramos e preocupam-nos muito os constrangimentos que esta linha por vezes tem. A adesão crescente à linha SNS 24 tem um efeito imediato: mais e maior pressão no sistema. Se cada vez existem mais chamadas e maior procura, sabemos que haverá certamente um maior risco de falhas. Sabemos também do receio de que este inverno possam ficar chamadas por atender. Sabemos também que a Altice, a empresa de telecomunicações que opera a linha, foi já penalizada em 1,5 milhões de euros por falhas nos tempos de espera e atendimento, e sabemos de casos de tempos de espera excessivos que podem comprometer a triagem e atrasar cuidados. Mas também sabemos que, com as medidas que o Governo e a Direção Executiva do SNS já tomaram para enfrentar estas dificuldades, a taxa de atendimento subiu de 70% em setembro para 93% em novembro, o tempo médio de espera diminuiu e o número de profissionais aumentou para cerca de 3.700 clínicos, tendo sido recrutados mais 700 profissionais face a 2024. Se tudo isto é suficiente, claro que não, e é por isso mesmo que
pedimos esta audição. Não para procurar culpados, mas como um contributo construtivo, um exercício de responsabilidade e de exigência. E é por isso, Sr. Secretário de Estado, que o PSD sempre disse que o país precisava de uma reforma estruturada do SNS, centrada na proximidade, na liberdade de escolha e na valorização dos profissionais. E essa reforma está em curso e a linha SNS 24 é uma das múltiplas portas estratégicas para esse acesso. Sabemos que o inverno representa sempre o momento mais crítico e sabemos que a linha é mais do que nunca decisiva para evitar a saturação do serviço de urgência. Por isso, deixo-lhe duas perguntas em nome do PSD. Em primeiro lugar, tendo em conta o reforço anunciado e a implementação de novas ferramentas digitais, que garantias pode o Governo dar de que a humanização do atendimento, elemento identitário do SNS e fator crítico de confiança dos utentes, será preservada no processo de expansão tecnológica e de eventual integração de inteligência artificial? E, em segundo, considerando que o legado do PS deixou o sistema fragilizado, com falta de profissionais, carreiras desvalorizadas e cuidados primários debilitados, que medidas estruturais adicionais tenciona o Governo implementar para assegurar que a linha SNS 24 não volta a ser sobrecarregada por falhas noutros níveis do sistema, especialmente durante os períodos de maior pressão, como é o caso do inverno? Muito obrigado. Muito obrigado, meu Sr. Deputado. Não volta. O PSD não voltará a usar da palavra? Não, é que é uma questão logística. Na segunda ronda, certíssimo. Então, certíssimo. Então, o Sr. Secretário de Estado dispõe até 8 minutos para responder às questões. Faça favor, Sr. Secretário de Estado. Bem, bom dia, Sr. Presidente, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Um agradecimento pela pergunta ao Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira e, em nome do Governo, em meu nome pessoal também, agradecer esta oportunidade a todos para partilhar a nossa visão para a linha SNS 24. A linha SNS 24 representa 3 décadas de evolução, 3 décadas de trabalho e desenvolvimento contínuo, um caminho que se iniciou com uma linha pediátrica e culminou em 2017 com o Centro de Contacto do SNS 24, o qual já integrava alguns serviços de telesaúde. Hoje, o SNS 24 é uma plataforma omnicanal estratégica na gestão do acesso ao SNS. Congrega, sim, 4 canais. A linha, propriamente dita, mas também um portal, também uma aplicação para telemóveis e os balcões SNS 24 ao longo do país, todos com uma missão comum: aproveitar as potencialidades da tecnologia para prestar mais e melhores cuidados a toda a população. E mais do que uma porta de entrada, o SNS 24 é um serviço de aconselhamento, de triagem clínica, acompanhamento e é realizado por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e psicólogos, desde logo. Um trabalho essencial para a integração de cuidados de saúde. E este processo iniciou-se numa lógica de alargamento em 2024 e é coincidente, como aqui foi já testemunhado na audição anterior, em simultâneo com a reorganização do SNS. A linha SNS 24 vem assumindo um papel fundamental nesta gestão integrada e eficiente dos cuidados de saúde. E a implementação ao nível da linha e ao nível do SNS em concomitância é necessário e é urgente. Necessária porque as urgências hospitalares devem ser reservadas a quem verdadeiramente delas carece. E desta forma conseguimos assegurar para esses que estão em estado de emergência ou de urgência cuidados de saúde com segurança e com qualidade. Urgente porque as ferramentas que temos ao nosso dispor, as inteligências artificiais e as outras, não seria aceitável que os cidadãos em doença aguda tivessem com estas ferramentas disponíveis que sair de casa e que deslocar-se a uma unidade de saúde para conseguir, sequer, agendar uma consulta. Tendo então presentes estes desafios, o Governo assumiu, em 2024, a determinação de avançar com um conjunto de medidas estruturais para transformar e melhorar o modo como os cidadãos acedem aos cuidados de saúde, e, então, o alargamento do projeto Ligante Salve-Vidas a 27 ULS. A decisão foi ponderada, apesar dos riscos inerentes e das naturais dores de crescimento. Ela revelou-se acertada, os benefícios para os utentes, para os profissionais e para todo o SNS estão, inclusive, medidos. Reconhecemos, contudo, que esta evolução acrescentou pressão adicional sobre a linha. Reconhecemos que existiu um desfazamento entre aquilo que foram os momentos de decisão, os de implementação e da plena materialização dos resultados,
mas acreditamos que os constrangimentos de acesso à linha SNS 24 estão hoje superados. Não se trata de um ato de fé, mas da observação atenta dos relatórios e indicadores que a SPMS nos faz chegar e que são publicados no portal da transparência. Depois, adiante, obviamente em consonância com as perguntas dos seus deputados, eu posso referir-me aos resultados mais em detalhe. Vou destacar a taxa de atendimentos neste momento nos 93% e o tempo médio de espera das pessoas em 2,5 minutos. Das medidas implementadas, destacamos então o reforço da Bolsa de Profissionais para os 3.700 neste inverno, ou no início deste inverno, já aqui também referidos. E é uma evolução de há 2 anos atrás, quando eram 1.600 profissionais. Melhoria também para as condições de trabalho destas pessoas que nos acompanham e nos ajudam a criar condições para cuidados com mais qualidade e com mais satisfação pela parte dos doentes. A respeito da questão muito objetiva e pertinente da humanização neste movimento, dizer também que neste movimento de alargamento da linha, a humanização é um princípio estrutural. Não é sequer algo de que não abdicamos, é algo que está lá por natureza e que conduz o processo. Porque tecnologia, inteligência artificial e até decisões administrativas e organização do sistema, elas só têm sentido se contribuírem para reforçar o humanismo na prestação de cuidados. E, claro, a qualidade da ciência que é posta ao serviço dos cidadãos. E, por isso, Sr. Deputado, 3 garantias. Primeiro, de que toda esta inovação, no fim, terá que resultar em libertação de tempo clínico e não sobrecarga para profissionais. Segundo, que as soluções, apesar da confiança que temos em tecnologia e nos modelos organizativos, têm que ter uma validação humana, têm que ter um juízo crítico, de resto, como esta Comissão aqui hoje e bem está a fazer, e tem que ter mais profissionais, melhor ainda formados e com mais capacidade de resposta. Digamos, estas são as linhas da evolução desta modernização que queremos para o sistema, recebendo o sistema nas condições em que está, com o LS no país todo, com um programa ligante salva-vidas que tem virtudes, no sentido de que os doentes triados de verde e de azul deveriam estar noutro ponto, os doentes realmente urgentes deveriam estar a ser vistos numa urgência, e vamos ajudar as pessoas com um contacto telefónico no qual podem esclarecer melhor, quer a sua situação, quer o sítio onde podem ser melhor atendidos. Relativamente à maior ou menor fragilização do sistema, o SNS 24 é uma porta, mais uma porta, adicional que se criou da entrada no sistema. Disso estamos absolutamente certos. E, portanto, nós nem sequer pensamos em evitar que o sistema fique sobrecarregado ou em salvaguardá-lo. Eu uso aqui verbos um pouco mais fortes. Nós queremos realmente é robustecê-lo, torná-lo mais fiável, mais confiável para as pessoas e mais integrado. Por isso mesmo, o sentido, quer deste inverno, quer na prática, as medidas que ficam para o futuro e não só para esta época, vão no sentido de aumentar equipas, vão no sentido de aumentar a dotação tecnológica, adiante poderei explicar como, vão no sentido de aumentar e potenciar os algoritmos que estão disponíveis, vão no sentido de aumentar a integração de cuidados com o resto do sistema de saúde, que inclui o INEM, que inclui os cuidados de saúde primários, e outros atores. E, com certeza, também acompanhar a evolução do modelo contratual que temos com quem nos presta circunstancialmente este serviço. Termino com 2 notas. Primeira nota para reafirmar a confiança do Governo na ideia e nos princípios benévolos que estiveram na origem do Ligantes Salva-Vidas, nos moldes delineados inicialmente pela direção executiva de então, mas seguramente com a evolução que teve entretanto. Dizer que as dificuldades de implementação não nos desmotivam, convidam-nos sim a rever os modelos, a rever as práticas e a melhorar, os relatórios que saiam também, todo o trabalho que fazemos, quer com os atores da saúde, quer com os seus deputados, também nos convidam a essa atitude de inquietude no sentido da melhoria e, portanto, contem connosco para ser mais exigentes connosco próprios e com todos os organismos que tutelamos, justamente porque quer os cidadãos, essencialmente, assim o merecem e assim o exigem. Uma segunda nota também, para deixar uma palavra de agradecimento, permitam-me, aos profissionais do SNS 24 e aos profissionais do SNS em geral. Eles vivem todos os dias numa tarefa e num mundo de grande complexidade, mas também nesses todos os dias prestam um trabalho notável à saúde e ao país. Senhoras e senhores deputados, agradeço de novo a oportunidade da reunião, a vossa atenção e estou disponível para as questões que tiverem.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então prosseguir. Entretanto, em termos logísticos, já estamos municiados de um cronómetro para o tempo gasto pelo Sr. Secretário de Estado. Será aquele cronómetro que se encontra à esquerda e, portanto, ao fundo da sala, o cronómetro relativo às intervenções das senhoras e senhores deputados. Dou então a palavra... Desligado, por favor. Dou então a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Dispõe até 7 minutos. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela sua presença aqui na Casa da Democracia, mas não posso deixar passar em branco o que foi dito aqui anteriormente, que os portugueses confiam mais na linha SNS 24, que o tempo de espera melhorou, que a linha é decisiva nos cuidados de saúde, mas isso é tudo quando, efetivamente, as chamadas são atendidas. Ontem tive uma experiência pessoal de uma familiar que desde manhã estava a ligar para a linha SNS 24 e eram 2 da tarde e ainda não tinha conseguido estabelecer contacto. Portanto, esses 2 minutos de espera que tivemos no mês passado, provavelmente não são reais ao tempo de hoje. Mas todos os anos estamos aqui exatamente a falar da mesma coisa. As estações do ano mudam e estamos sempre a falar de problemas, ou é porque é verão, ou é porque é inverno, mas as estações do ano nós já sabemos quando é que elas mudam e parece que o Estado nunca está preparado para isto e está constantemente sempre a falhar a milhões e milhões de pessoas. Já começamos a ver hoje a urgência do Amadora Sintra de manhã tinha 12 horas de espera, temos vacinas da gripe a falhar, mas estamos aqui por causa da linha SNS 24 e vamos lá. Os estudos que temos sobre a linha do SNS 24 e que são um motivo evocado pelo PSD no seu requerimento, dizem-nos que nos primeiros 9 meses deste ano a linha perdeu 25% das chamadas efetuadas. E estamos a falar de uma margem de erro que não parece que seja aceitável para ninguém. Estamos a falar de pessoas reais, com problemas reais, muitas vezes em situações de fragilidade e simplesmente não sabem a que porta bater, porque vão ao centro de saúde, têm que ligar para a linha SNS 24, vão à porta de uma urgência e não atendemos porque temos que ligar para a linha SNS 24 e, portanto, as pessoas ficam sem saber e, por isso, não nos espanta estes números depois de pessoas, de portugueses que têm seguros de saúde em Portugal, porque realmente não temos uma porta de entrada, as portas estão todas fechadas neste momento para os portugueses. O Governo também reconhece que a linha está cronicamente acima da capacidade para a qual foi contratada. O contrato foi desenhado para um determinado e para um volume de chamadas que a realidade já vai muito além deste tempo. Existe essa vossa consciência e congratulo-vos por isso, mas apesar de tudo, a estrutura contratual, os recursos humanos e a capacidade tecnológica não têm acompanhado a contínua a necessidade que o país exige neste momento. E por isso isto são medidas políticas e por isso estamos a falhar nesse aspecto. Tudo isto poderia ser evitável se tivéssemos realmente políticos sérios no trabalho que desenvolvem, porque às vezes parece que não têm os pés na terra e não conseguem perceber os problemas que os portugueses sentem. Este é um problema que não é de hoje, como já referi anteriormente, e parece que cada vez empurramos mais para a linha SNS 24. É a triagem, é o aconselhamento, é o encaminhamento de grávida, é a marcação de consultas, é as não grávidas. Portanto, Sr. Secretário de Estado, não é compatível o Governo repetir campanha após campanha e reforçar cada vez mais liga SNS 24 antes de ir à urgência, antes de marcar uma consulta e, ao mesmo tempo, aceitar como normal uma parte significativa destas pessoas não ter resposta quando ligam. Isto não é normal, isto não é aceitável. Portanto, estes problemas que existem na saúde têm que ser resolvidos. Não é criarmos mais problemas ao estarmos a colocar mais competências em cima da linha SNS 24, quando sabemos que também estes profissionais, devido aos contratos que têm, e aqui não responsabilidade sua, valor hora que são lastimáveis. E, portanto, também não podemos dizer ou vir justificar-nos enquanto organismos políticos e vocês enquanto Ministério que é um problema da operadora. Isto também não é válido. Quem decide, quando paga, como paga, que indicadores é que se exigem, que penalizações, que fundo é que é aplicado, é o Estado. Portanto, através desse bolo que vocês contratam, não é, no contrato que fazem. E, portanto, se este contrato está desfasado da procura real, o problema é mesmo político. E é de governação e não é apenas do operador. No dia 6 de novembro saiu um despacho que, estou a falar
da resposta sazonal para o inverno 25-26 e que diz assim: estabelece medidas para assegurar a resposta do Serviço Nacional de Saúde no âmbito do Plano para a Resposta Sazonal em Saúde do Ministério da Saúde. E qual é o nosso espanto? Que tem mais uma atribuição à linha SNS 24 no seu ponto 7, que passo a ler. Deve, adicionalmente, ser reforçada a articulação entre as ULS, ESPMS, nomeadamente no âmbito dos processos de triagem, encaminhamento de situações urgentes, através da linha SNS 24 e SNS Grávidas e o Instituto Nacional de Emergência Médica, garantindo uma resposta integrada e eficiente às urgências e emergências, bem como a adequação dos tempos de resposta e reforçando os meios de emergência sempre que necessários. Ou seja, até numa resposta sazonal vamos recorrer à linha SNS 24. Portanto, isto ao nosso grupo parlamentar do Chega choca-nos que este Governo e o Sr. Secretário de Estado, que em particular tem esta pasta, conheça estas projeções de chamadas já sem este foco de inverno na linha SNS 24 e de chamadas por atender e que nos apresente um plano de inverno que reforça novamente, liga SNS 24. Portanto, precisamos de medidas claras. Choca-nos também que se mantenha um modelo de contratação feito para um cenário antigo, uma realidade já distante do país em que nos encontramos hoje. Choca-nos também ainda que isto seja visto como um problema de operadora e que os profissionais do SNS 24 continuem sempre a trabalhar no limite, com sobrecarga permanente, ao mesmo tempo que se pede sempre mais esforço, sem uma maior valorização e remuneração e uma estratégia robusta de retenção destes profissionais nestes serviços. Neste momento, o essencial resume-se a isto. O SNS 24 tem de ser uma linha que atende e que resolve os problemas a quem recorre a ela. Por isso, deixo-lhe de forma muito objetiva as seguintes questões. Que mecanismos estão pensados para combater os problemas que se avizinham, que se prevêem, nomeadamente as chamadas que vão ficar por atender? Se existem mecanismos de inteligência artificial pensados para ajudar a combater a triagem e a sobrecarga de chamadas? E qual é que é o objetivo de, no plano para uma resposta sazonal em saúde do Ministério da Saúde, para este inverno, ter um ponto em que volta a reencaminhar os problemas para a linha do SNS 24, quando sabemos que estas chamadas vão ficar por atender? Qual é que é realmente a estratégia? Estamos em pleno inverno, com o Natal à porta e com o Ano Novo à porta, portanto precisamos de uma resposta clara para os portugueses. E no plano para a resposta sazonal, no seu ponto 2, também refere que, de forma a assegurar a resposta dos serviços de saúde, devem as ULS elaborar atempadamente as escalas de serviço que garantam a presença de equipas de forma proporcional às necessidades assistenciais e ao nível de contingência em vigor. Portanto, estas escalas estão asseguradas nas ULS e na linha SNS 24. Estas escalas, nestes períodos, também estarão asseguradas? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria, antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder, disporá até 7 minutos, de solicitar às senhoras e senhores deputados que se abstenham da utilização do pronome pessoal, você, quer na primeira pessoa do singular, quer na segunda, porque não creio que seja uma forma de tratamento adequada na Assembleia da República. Sr. Secretário de Estado, faça favor, a resposta é sua, dispõe até 7 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A confiança das pessoas na linha retira-se pelos números. E antes de ir só às questões muito objetivas como colocou. Nós tivemos um incremento, uma adesão, se quiser, das pessoas à linha de 1.600, que se transferiu depois para recursos humanos contratados, de 1.600 profissionais ao serviço para 3.700, fruto exatamente de um aumento do número de chamadas de 3,5 milhões para 5,2 milhões e o ano ainda não acabou, ainda haverá mais algumas agora em dezembro e, portanto, um número praticamente duplica o do ano passado em termos de chamadas. E, de algum modo, são estes os números, quer, por um lado, a procura, quer o correspondente aumento da capacidade de trabalho para enfrentar, que nos diz que as pessoas perceberam que tinham na linha uma hipótese. Uma hipótese para esclarecer o seu estado de saúde, uma hipótese para conhecer aonde se haveriam de dirigir no seu estado de necessidade atual e também um conjunto de facilidades que são conhecidas, com uma possibilidade de imediatamente agendar o ato, seja ele um MCDT, seja ele uma consulta, e de o ter agendado
ou para uma urgência, de o ter agendado para um centro de cuidados primários, consoante a gravidade da situação. Ou seja, o sistema foi concebido com um grau de conveniência grande, de modo a que as pessoas tivessem aqui mais uma oportunidade de interagir com o sistema, sem prejuízo de, e faço minhas as palavras que anteriormente penso que o Sr. Diretor Executivo trocou convosco, com os seus deputados, que foi justamente os centros de saúde continuam abertos e disponíveis para receber as pessoas e, naturalmente, as urgências estão lá com todo o conjunto de possibilidades para atender os doentes emergentes. Portanto, não se criou aqui nenhuma forma de limitar acesso, nem nenhuma forma de estrangular acessos. Pelo contrário, abriu-se mais uma porta para as pessoas. Porta essa que tem um conjunto de vantagens do ponto de vista da pré-triagem do doente, do esclarecimento de dúvidas e depois também a questão de se evitar a deslocação das pessoas para um sítio que eventualmente não era o mais correto. Portanto, o princípio geral subjacente ao ligante salva-vidas mantém-se hoje, que é o doente é tratado com o grau de diferenciação certo, no sítio certo e na medida do seu estado de saúde. O princípio é este, é conceber um sistema que responda a este desígnio, que é não menos do que as pessoas merecem. As pessoas têm confiado na linha, e a linha acaba por ser um pouco, ao longo destes meses, vítima do seu próprio sucesso e, com isso, obriga-nos a trabalhar com esforço redobrado, nomeadamente para incorporar pessoas, porque falamos de capacidade de resposta na questão da linha, depois há um conjunto de valências que o Serviço SNS 24 também tem, mas na questão da linha, na questão da incorporação de um conjunto de pessoas que são importantes para trabalhar e tinham que ser incorporados. Trabalhamos, sim, com um operador privado e trabalhamos com condições muito objetivas que estão em contrato. Trabalhamos também com este operador, conscientes de que estão pessoas do outro lado, de que são colegas nossos. O problema é comum, sejam eles de vínculo privado ou de vínculo público, e queremos que tratem bem as pessoas e queremos tratá-los bem a eles também. E, portanto, as condições laborais daquelas pessoas também nos preocupam, mesmo que não façam parte do contrato de maneira explícita. Em relação ao plano de inverno e às medidas que, como eu disse, não são só para este inverno ou para esta sazonalidade de agora, são depois de caráter permanente, quer quanto ao que diz respeito à contratação de pessoas, quer quanto às questões de tecnologia que vão ficar disponíveis, oferecer aqui à Sra. Deputada e aos Srs. Deputados um conjunto de ilustrações de que estamos a caminhar no sentido certo. Antes, porém, dizer, Sra. Deputada, que estamos completamente de acordo, não é normal e não é aceitável que as pessoas não sejam bem tratadas ou sejam tratadas abaixo do standard que está na Constituição e, portanto, trabalharemos todos os dias para que não haja ninguém nessa situação. Aqui chegados, temos uma porta de entrada no sistema que é, ao mesmo tempo, uma mudança cultural, que já aconteceu noutros países. E a mudança cultural é... Já há muitos anos convidamos as pessoas a ir aos centros de cuidados de saúde primários, está de algum modo interiorizado, mas ainda não totalmente. As mudanças culturais demoram não meses, mas anos a fazer efeito, anos de hábito, anos de experiências positivas que reforcem a confiança nessa solução. E a próxima, ou a que está em curso, tem a ver com a linha, o recorrer ao telefone para obter esclarecimento de dúvidas e obter um encaminhamento no essencial. Isto está em curso e a adesão crescente das pessoas dá-nos nota disto mesmo. Mas relativamente à questão do plano de inverno, dizer a todos que este plano já foi concebido e já está em curso, já começou no mês de novembro com a antecipação que era devida, com o tal reforço dos profissionais, dos recursos humanos, mais 350 pessoas e 350 pessoas muito diferenciadas, por isso é que é difícil recrutá-las no mercado de trabalho e depois ficarão ao serviço da linha e da empresa. Há também medidas adicionais que foram tomadas a nível das condições de trabalho para aumentar a retenção e a motivação destes profissionais. Portanto, não se trata só de abrir os espaços, trata de lhes criar condições para que queiram continuar ao serviço e que queiram fazer mais horas connosco. Também trabalhamos em algo que não se vê, mas que tem um efeito prático na otimização, designadamente do tempo de espera ao telefone, que é a questão dos circuitos de encaminhamento, dos circuitos de atendimento, daquilo que são os algoritmos que são lidos por profissionais e que são respondidos por doentes. Há formas mais rápidas, formas mais curtas, formas com mais assertividade e outras com menos para aqui chegar. E o nosso painel de médicos, a experiência internacional da qual bebemos, todo o trabalho que temos com o operador permite-nos ao longo do tempo ir
ir percebendo quais são as formas e as estratégias mais eficazes. Com isto, libertamos profissionais e diminuímos o tempo de espera aos doentes, que é, no fundo, o que eles pretendem. O doente pretende resolução para a sua condição de saúde, isto obtém com o encaminhamento ou até com algum nível elevado até de doentes que ficam em autocuidados e com capacidade de resolução, ou então obtém uma solução de encaminhamento. Para o inverno, vamos automatizar esta pré-triagem, pelo menos para um conjunto de primeiras respostas, e esta medida já está em curso, e tem inclusive uma derivação para o INEM de fruto das primeiras 3, 4 perguntas, se o doente responde nos sims e nos nãos de determinada forma, a chamada vai imediatamente para o INEM. E estamos a falar de 14% das pessoas que ligam para o SNS 24. Em relação à questão da automatização também, mas com a inteligência artificial, este processo, como eu disse há bocado, vai ser humanizado. Humanizado porque as pessoas falam, e também de uma forma prudente, porque estamos a falar do telefone, não é? As pessoas falam, cada um na sua língua, cada um nos seus termos, cada um com a escolha das suas palavras, portanto um algoritmo vai dar uma orientação, mas é um enfermeiro ou até um médico que no fim vai decidir o destino do doente. De qualquer modo, uma IA para infecções respiratórias agudas. Terceira solução, uma automatização também do seguimento, recorrendo a chamadas que são automatizadas, nomeadamente nos casos em que o doente não é imediatamente atendido, vou usar o anglicismo, em callback, e a chamada é-lhe devolvida. Está em vigor a partir do dia 18 de dezembro esta medida. Também a triagem digital nos nossos telemóveis já está disponível. Convido os senhores e senhores deputados a experimentá-la se tiverem, não vos desejo, claro, alguma infecção respiratória. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Prosseguimos agora dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dispõe também até 7 minutos. Sra. Deputada Mariana Vieira Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos que prestou até aqui. Esta é a nossa 4ª audição sobre este tema e até aqui o que tínhamos assistido era o operador a responsabilidade da SPMS, a SPMS a responsabilidade do programa Liga Antes Salve Vidas, e por isso queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado por, na sua primeira intervenção, ter referido os constrangimentos e, vou citar de cor, mas o desfazimento entre as decisões tomadas e a capacidade de resposta da linha SNS 24, espero não ter citado mal. E é mesmo sobre isso que gostaria de falar. Nós temos ouvido aqui muitas vezes falar do aumento do número de chamadas e é evidente que esse aumento existe, mas não é a primeira vez que ele acontece. E a questão fundamental aqui é que da última vez que um aumento desses aconteceu, e chama a atenção que em janeiro de 2022, 4 milhões de chamadas só no mês de janeiro, surgiu no contexto de uma pandemia e de uma pressão que acho que podemos dizer inesperada. E agora acontece na sequência de uma medida de política que foi tomada, decidida e que, do meu ponto de vista, naturalmente, do ponto de vista do Partido Socialista, podia ter sido trabalhada para não estarmos agora a acompanhar os impactos de uma medida tomada há um ano, na prática. Eu tenho usado até aqui os números da taxa de atendimento revista, porque são os números já limpos de chamadas que são abandonadas e por isso tenho utilizado os números de setembro, mas também vi os de novembro. E o problema dos números de novembro, e fico feliz se já tivermos, de facto, quando saírem os dados revistos, atingidos 92%, o problema de novembro é que teve menos de 300 mil chamadas do que é expectável que tenhamos neste mês de dezembro, tendo em conta a antecipação do período da gripe. Estou a usar os números de janeiro do ano passado. E por isso a pergunta é se faça um aumento, que é um aumento de 50% face às chamadas de novembro, essa capacidade de resposta acontecerá. Sr. Secretário de Estado, queria perguntar diretamente como é que foi tomada a decisão de alargar para 27 ULS o programa Liga Antes Salve Vidas, quando a capacidade de resposta da linha SNS 24 era esta, porque a confiança constrói-se também com taxas de atendimento na ordem dos 97%, 98%, que era o que habitualmente tínhamos fora do mês do pico da gripe, onde descia um pouco.
E, em segundo lugar, queria perguntar sobre uma coisa que tenho perguntado a todos os que aqui tiveram e nunca obtive resposta, que tem a ver com os vários relatos que nós temos de informação que a linha SNS 24 dá ao cidadão que está errada. Problema que também acontece no CODU, mas temos relatos, eu vou dar um exemplo, mandadas para a urgência de oftalmologia de um hospital, que afinal é essa que está fechada, e depois não podem ir para a que está verdadeiramente aberta, porque como a linha SNS 24 tem informação errada, não referencia as pessoas para o hospital que tem a urgência em funcionamento. Nós temos tido muitos relatos deste tipo, e eu não consigo que ninguém me explique como é que vai ser corrigida esta informação, porque mesmo do lado da administração hospitalar, tenho exemplos de informação que dizem ser dada à direção executiva e que depois não é transposta para a informação de que a linha SNS 24 dispõe. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Palavra ao senhor secretário de Estado, ainda com a referência que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ainda irá colocar outras questões, pelo que agradecia que, como tivesse também o tempo para permitir responder. Senhor secretário de Estado, faço a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, pelas questões. Sra. Deputada, a pandemia criou-nos pressão, mas foi outro momento, os algoritmos eram outros, a forma de trabalhar era outra. Mas podemos comparar ao ano passado e, sobretudo, às projeções que temos para o inverno, que é natural. Agudize as circunstâncias da procura, aquilo que, enquanto responsável político pela empresa que, do ponto de vista tecnológico, garante o funcionamento deste sistema ligante salva-vidas, em paralelo com os outros todos de que o SNS dispõe para receber as pessoas que de nós precisam. Aquilo que lhe posso garantir é que todos estes, e referi-os, não vou amassá-la com a repetição, todos estes movimentos no sentido do robustecimento da capacidade de resposta vão num sentido, e é sentido único, é conseguimos evoluir de uma taxa de 70% de atendimento para 93%, não se aceita recuos abaixo disto, só se aceita melhorias. E do mesmo modo os tempos. Conseguimos evoluir de tempos muito prolongados, em média, para 2 minutos e meio, também não se aceitam recuos, só se aceita melhorias a partir daqui. E, portanto, os reforços, quer com algoritmos mais funcionais, quer com o robustecimento dos profissionais, quer com uma boa articulação, designadamente com o INEM e com os hospitais, é fundamental para a garantia destes tempos. Isto são pessoas, não são atos cronometrados, não são números, não são quantidades. Mantenho a ideia da intervenção anterior, que é um único doente que fique de fora, não está certo, está mal, temos que ir ver o que aconteceu. Do mesmo modo, e faço já a ponte para a segunda questão que colocou, que tem a ver com os relatos que recebe. Os relatos que recebe são inconformidades. São coisas que não deviam ter acontecido. Uma informação que é mal dada é uma inconformidade. Felizmente, também não esperaríamos outra coisa de um sistema profissional, sensível e onde tem a saúde de 11 milhões de pessoas a seu cargo. Este sistema tem capacidade de auditoria. Esta linha sabe o que acontece e o que aconteceu em cada contacto. Portanto, perante cada inconformidade, e agora estou na versão em que vamos a perseguir cada inconformidade uma a uma, que é o que imagino quando há um inquérito se faça. Mas temos capacidade de auditar, teremos gravação, temos capacidade de ter medidas corretivas. Na minha lógica, na lógica de toda a gente que alguma vez passou por auditoria, sabemos que a auditoria é para melhorar. A auditoria é para aprender com os erros passados e garantir que isso não volta a acontecer. E, portanto, nesta lógica, é uma lógica positiva de acrescentar e de rever o que tem de ser revisto, o sistema tem ferramentas para isto e demonstrou, com todas as infelicidades, algumas delas, inclusive, de cariz público. Os circuitos foram revistos. Tudo o que é revisão de circuitos clínicos, e não é, Sra. Deputada, de algum modo, partilhar responsabilidade com ninguém. Quer dizer como é. Tudo o que é circuitos clínicos é com a direção executiva, não estou a dizer é no sentido de responsabilidade. Discutimos-lo em reunião com a direção executiva para ter a certeza de que o melhor circuito está a ser desenhado, há ou não há tecnologia para apoiar aquilo e que temos os recursos e que temos a data certa para fazer avançar a solução. Só assim, a trabalhar em conjunto entre quem operacionaliza, quem dá um apoio tecnológico, quem decide politicamente go, no go,
desculpe de novo o anglicismo, é que podemos ter a certeza de que, não sei se vai sair perfeito à primeira, mas de que estamos minimamente seguros para propor isto a 11 milhões de pessoas. Portanto, e ainda sobre as questões que colocou de alargamento e de mais unidades, dizer-lhe que, a partir do momento, justamente, em que se percebeu que a linha estava a ficar sobrecarregada, ainda no 24º Governo, se decidiu que o alargamento não avançaria mais e, naturalmente, outro alargamento só quando este modelo estiver estabilizado e tivermos a certeza de que, como eu disse, isto é unidirecional e de 93% não vamos para trás e de 2,5 minutos não vamos para a frente. E, portanto, garantimos sempre esta qualidade de serviço. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia. Dispõe ainda até o tempo a preencher até aos 7 minutos e, entretanto, solicitava ao Sr. Vice-Presidente Alberto Machado a amabilidade de me substituir na condução dos trabalhos. Sra. Deputada, faço sobre a palavra, é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Vou pegar numa frase e na garantia de que é o que nós esperamos e que os portugueses, certamente, que nos estão a acompanhar, esperam, que é os constrangimentos de acesso à linha SNS 24 estão hoje superados. E, portanto, não aceitamos recuos, não se aceitam recuos. Esta frase que o Sr. Secretário de Estado aqui deixou é muito importante e é isto que nós temos e queremos garantir aos utentes desta linha. E gostava de focar a minha intervenção no circuito do utente. Nós queremos, efetivamente, colocar o utente para fora do serviço de urgência, mas não o queremos para fora do Serviço Nacional de Saúde. E os utentes que, quando ligam para a linha, não são atendidos. Quando são encaminhados para um centro de saúde e nas 72 horas seguintes não têm registados uma consulta, ou foram encaminhados para o autocuidado, ou foram encaminhados para o serviço de urgência, e sabemos que há uma percentagem desse encaminhamento que também não tem registada a admissão. Onde é que estão estes utentes? Se nós temos forma de monitorizar este acompanhamento que é feito, o circuito do utente, se o conseguimos acompanhar, se ele não tem a consulta no centro de saúde registada, se não foi fazer a admissão na urgência, foi para fora do SNS, perdemos o utente ou temos forma de monitorizar este circuito do utente. Efetivamente, a resposta e a pergunta dentro do que eu fui ouvindo dos esclarecimentos do Sr. Secretário de Estado, o qual desde já agradeço, é que instruções operacionais existem e se existem, se estão a ser cumpridas para que nenhum utente fique fora do circuito do Serviço Nacional de Saúde, sem atendimento e sem resposta. E qual é o plano? Para assegurar que, mesmo quando a linha não atende ou quando o centro de saúde não tem vaga, existe um ponto alternativo de contacto com o utente. Já agora, Sr. Secretário de Estado, quem é o responsável para monitorizar estes fluxos, prevenir estas rupturas e assegurar que nenhum doente fique abandonado no sistema, neste circuito, porque não ficamos confortáveis com as declarações do Sr. Diretor Executivo, dizer que a Direção Executiva não tem tutela sobre a linha, atirando isto para os serviços partilhados do Ministério da Saúde. Nós sabemos quais são as funções da SPMS em relação à linha. Sabemos quais são as funções do operador em relação à linha, ficamos preocupados pela Direção Executiva ainda não ter percebido as suas funções em relação à linha no circuito do doente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, meu conterrâneo. É um gosto tê-lo aqui. E, desde já, passava-lhe a palavra para responder ao Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Alberto Machado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Os nossos doentes, bem, perdidos no sistema não ficam. Eles tiveram resposta. A questão, individualmente, consegue-se seguir o doente tem um número, é identificável. À medida que o sistema vai sendo robustecido, e nomeadamente o projeto do Registro de Saúde Eletrónico avança, nós conseguimos ter uma ideia mais clara e também mais completa daquilo que é a linha do tempo de cada doente, e, em paralelo a isso, daquilo que são os atos, os consumos, os episódios que esse doente teve. Isto vai nos permitir perceber quando é que ele teve um contacto com o centro de contactos do SNS 24
ou telefónico para o centro de saúde, enfim, tudo aquilo que é suscetível de ficar registado, e o momento de efetivação da consulta, e depois dessa consulta, o momento de efetivação do MCDT, e depois do MCDT, o momento de efetivação da consulta seguinte, e sequencialmente aquilo que o doente precisar. Portanto, há a estatística à data para seguir doentes individuais, para seguir doentes de forma agregada. Está incluído nos trabalhos de desenvolvimento do Registro de Saúde Eletrónico Único, o qual está em curso, estará em curso ainda durante algum tempo, não só porque é uma tarefa construída e partilhada com um conjunto muito alargado de parceiros, e não só com a direção executiva, que é fundamental. É quem operacionaliza cuidados, é quem é responsável do ponto de vista clínico e organizativo pelos circuitos dos doentes, pela articulação do que se passa dentro das ULS e pela articulação inter-ULS, e depois, claro, o interface entre a SPMS, a Direção Executiva e outros órgãos, é a responsabilidade de ambos. Nós ambos temos que colaborar naquele desígnio que é encontrar os melhores circuitos, as melhores respostas e dar nota disso e dar reporte disso, mais não seja na forma de alguma estatística, para os doentes. Portanto, os circuitos e as responsabilidades no SNS estão esclarecidas. Também temos alguma estatística sobre o sucesso dos doentes na marcação de um conjunto de dados. Não está tudo deslocado para futuro. E, concretamente, e no caso da linha, sabemos o destino de alguns doentes, ou de boa parte destes doentes. Sabemos que das 5,2 milhões de chamadas que recebemos, dessas, 1 milhão, ou seja, 3 mil por dia, 3 mil pessoas que por dia ligam para a linha SNS 24, sabemos o que lhes aconteceu, sabemos que foram encaminhadas para o cuidado de saúde primário. Está a ligar para a linha, mas a sua condição ou a circunstância em que está aconselha uma deslocação não para o hospital, mas para os cuidados de saúde primários. E a garantia que está em portaria é de que a consulta acontece nas próximas 24 horas. A consulta tem de acontecer nas 24 horas, senão parece uma justificação de pouca consequência, mas não é. É mais uma inconformidade. É algo que compete. Certo. É algo que compete avaliar e chegar rapidamente à percepção do porquê que aconteceu. De qualquer maneira, são 3 mil pessoas por dia que neste momento já têm o seu problema resolvido de outra maneira e, numa lógica global de avaliação, são 90% das pessoas que nos telefonaram que exibem níveis elevados de grande satisfação. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não estando presente nenhum elemento da Iniciativa Liberal, passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moache, do LIVRE. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado. A linha SNS 24, como já várias vezes aqui também foi dito, é hoje uma das principais portas de entrada no SNS. Para muitas pessoas é a única porta de entrada. Para quem não tem médico de família, para quem não consegue ter acesso, é a única porta de entrada que tem. E, portanto, é grave porque quando a linha não consegue dar resposta, quando há chamadas que ficam por atender, é uma negação de cuidados de saúde que está a acontecer objetivamente àquelas pessoas. Quando alguém se dirige a uma urgência e nessa urgência lhe é dito que não pode ser atendido porque não ligou antes, é um problema também que está a ser criado. E o Governo tem a responsabilidade de definir a estratégia e a supervisão deste programa, do programa Ligantes Salve Vidas e do funcionamento da linha SNS 24. E, portanto, nós sabemos que os números têm estado a aumentar, os números de chamadas para a linha têm estado a aumentar, o número de chamadas que ficam por atender também tem aumentado significativamente, já que hoje, na audição anterior, fizemos referência ao relatório da entidade reguladora da saúde, peço desculpa, que, no contexto deste programa, descreve que existem utentes, precisamente, que ficam sem assistência e falhas graves que envolvem a direção executiva, os SPMS e as ULS. E nas audições que fizemos também aqui na Comissão, à Altice e aos SPMS, também ficou claro que a carteira de serviços da linha SNS 24 tem sido ampliada progressivamente. Sempre que há um problema, esta linha é vista como uma solução para esse problema, mas que os recursos, tanto humanos como tecnológicos, não têm acompanhado
esse aumento. E, portanto, a questão acaba por ser, a questão central que está aqui em causa é o modelo de acesso que estamos a construir, que o Governo está a construir, o modelo de acesso ao SNS. Quantos é que são os profissionais que estão efetivamente disponíveis, que modelo de triagem e referenciação é que está desenhado e qual é que é o papel que os cuidados de saúde primários têm nesta resposta e as salvaguardas para garantir que ninguém fica sem a resposta. E, portanto, perante estes, os níveis de chamadas não atendidas para a linha SNS 24, que avaliação é que o Governo, é que faz o Governo deste modelo de acesso e das orientações que tem dado à Direção Executiva e que orientações é que deu à Direção Executiva e aos SPMS para reduzir este número. Também, tendo em conta o estudo que também já foi várias vezes referido nestas audições, que previa que cerca de 1 milhão de chamadas ficariam por atender durante este inverno apenas, gostaria de perguntar muito diretamente ao Sr. Secretário de Estado se nos pode garantir que isso não vai acontecer e que essa previsão não se vai verificar. Este relatório da ERS descreve casos de utentes que ficaram sem assistência e aponta responsabilidades à Direção Executiva, aos SPMS e às ULS. Que leitura é que a tutela faz destas conclusões? Qual é que é a visão que têm deste relatório? Não sei se já tiveram acesso ao relatório, mas gostaríamos de saber o que é que se vai fazer relativamente a esta matéria. Também relativamente ao programa Ligantes Salvidas, que está a ser aplicado, se considera que está a ser aplicado com os recursos necessários ou se a tutela reconhece que é necessário alocar mais meios para garantir que o alargamento de serviços que vai sendo feito é acompanhado por esses recursos. Muitos dos profissionais que trabalham nesta área também apontam um problema que é a falta de discussão dos protocolos e dos algoritmos da linha com as ordens profissionais e com as sociedades científicas. Gostaria também de perguntar qual é que é a visão do Governo sobre esta matéria e de que forma é que a tutela articulou o alargamento do programa e dos novos serviços do SNS 24 com o reforço dos cuidados de saúde primários e se existem orientações às ULS para se adaptarem à nova triagem e aumentarem a sala. Relativamente às melhorias tecnológicas da linha, o Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção, na primeira intervenção que fez, também referiu a inteligência artificial. Nós temos algumas reservas sobre, enfim, se dar como resposta para todos os problemas a inteligência artificial, que parece que agora é sempre a solução para todos os problemas. Ainda há pouco o diretor executivo nos explicava que a triagem telefónica acaba sempre por ser mais conservadora do que uma triagem presencial e, portanto, também gostaríamos de saber de que forma é que a inteligência artificial vai ser integrada em todo concretamente, de que forma é que se vai recorrer à inteligência artificial em todo este processo e que isso não acaba por criar mais problemas do que aqueles que, teoricamente, se vai resolver. Por fim, uma questão que espero que o Sr. Secretário colocar desta questão a todas as entidades que aqui ouvimos relativamente à linha SNS 24, que tem a ver com os coordenadores clínicos. De cada linha, de cada especialidade da linha SNS 24, perceber se efetivamente existem coordenadores clínicos em cada uma das especialidades, à semelhança, por exemplo, do que se fez com a linha de prevenção do suicídio, que ainda não conseguimos ter resposta de perceber se eles existem, se não existem, como é que é feita esta articulação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava desde já a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Tem também 6 minutos para responder. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. São muitas questões. Tentarei responder, se não, dir-me-á o que é que não consegui. Começo pelas últimas. A inteligência artificial a aplicar, desde logo, será do tipo não generativo e terá validação humana no final. Portanto, não estamos a falar de soluções que possam surtir, o verbo é surto de propósito, que possam surtir as sugestões inadequadas. Portanto, queremos sim soluções conservadoras, trata-se da saúde das pessoas,
Sabemos que a tecnologia nos pode ajudar a ser mais assertivos, mas também sabemos que o elemento humano é preponderante, desde logo, para a relação de confiança que as pessoas têm no sistema. Portanto, a IA será aplicada de forma prudente, de forma bastante testada, não é a panaceia para todos os nossos males, é mais uma ferramenta, como em devido tempo chegaram outras ferramentas ao sistema e que todas elas foram incorporadas e nos ajudaram a trabalhar melhor e mais depressa. Portanto, espero ter esclarecido. Em relação à sua pergunta da coordenação clínica, a resposta é sim. Todas as linhas, toda a linha SNS 24 tem uma coordenação clínica, tem um diretor clínico, tem um adjunto de direção clínica e não são pessoas que sabem tudo, são pessoas que se socorrem de painéis de colegas e de profissionais sugeridos. Quer pela ordem dos médicos, pela ordem dos enfermeiros, quer pelas comissões que estão criadas. No caso da linha específica para a grávida, é a Comissão de Saúde Materna que propõe o perito para isto, e os parceiros e os algoritmos são validados por quem integra essa comissão. Portanto, são peritos clínicos, médicos e enfermeiros que nos ajudam no desenho dos algoritmos e na vigilância técnica da linha, não são, certamente, outras profissões. Relativamente ao estudo, referiu 2 estudos. Mais fácil de abordar o estudo que era um paper para submissão e circulou na comunicação social. Li e tenho a ideia que esse paper assentava ali em 2 pilares. Primeiro, umas projeções de quantidade de doentes. Bom, essas projeções, ainda bem, todos os contributos que venham da sociedade civil, da academia, até de empresas, são bem-vindos, se nos ajudarem a refletir melhor sobre a nossa circunstância. Portanto, não se repudia nada à partida, mas havia ali 2 pilares, projeções de procura que a SPMS, o operador privado que trabalha connosco, também os faz, é mais ajuda-nos a balizar os nossos, mas eu diria não acrescentam muito. E o segundo pilar tinha a ver com aplicar taxas de atendimento a essas estimativas de procura e dizer, por consequência, X 1000 doentes ou milhões de doentes não vão ser atendidos. Ora, como as taxas de atendimento já melhoraram de 70 para 92, as conclusões do estudo ficam invalidadas. Relativamente ao trabalho da ERS, aí não é um estudo, é um trabalho de monitorização, de auditoria, muito bem-vindo. Aliás, não só apreciei aquilo que conheci, porque não me foi enviado diretamente, foi enviado para comentário à audiência prévia aos tutelados. Mas aquilo que conheço do estudo, e é público, permite-nos refletir sobre o que fazemos, dá-nos pistas e orientações, de resto, é com gosto que partilho com os seus deputados, a maioria já está implementada das recomendações que aparecem no final daquele relatório, ou seja, nós ao longo do tempo com o espírito crítico fomos-nos apercebendo de melhorias e já estão implementadas. Aguardo com expectativa o próximo, se calhar estas coisas terão uma periodicidade anual ou algo assim, mas aguardo com expectativa ao próximo, porque tenho a certeza de que não só nos vão trazer ainda mais oportunidades de melhoria, mas também tudo aquilo que lá estava refletido foi largamente ultrapassado, como benefício para as pessoas. Relativamente ao ligante salve-vidas e àquilo que... O cronómetro deixou de contar? Bom, ali, certo. Relativamente ao ligante salve-vidas, enquanto programa e porta de acesso, o país, penso que já foi dito aos seus deputados anteriormente, o país é heterogéneo e, portanto, se há regiões do país que podem beneficiar mais da ida ao centro de saúde, se há sítios onde é mais difícil por questões de acessibilidade ou até por questões de horários, e a linha, com isso, acaba por ser um apoio diferenciado, mas lá está, é mais um apoio e uma solução que permite a pessoas que anteriormente estavam menos asseguradas, passem a estar melhor asseguradas do ponto de vista de acesso ao sistema de saúde. A linha não tem aqui nenhum exclusivo, nem sequer tem caráter obrigatório. Como eu digo, é um movimento de aculturação. É uma mudança cultural que acontece a Portugal, como aconteceu em Inglaterra, na Dinamarca e noutros países. Tem de acontecer, que é as pessoas relacionarem-se com as tecnologias, designadamente para o fim de obterem esclarecimento sobre o próximo passo para a resolução do seu problema de saúde. Agora, se um doente, e está nas portarias todas que orientam isto, e eu fui ver a mais antiga, foi assinada pelo ministro Manuel Pizarro, e todas as outras que se seguiram sobre a linha, tem lá a menção de que se a pessoa não conseguir ser triada pela linha, não quiser
ser triada pela linha, tem um enfermeiro à espera no hospital para fazer uma triagem de Manchester. Toda a gente é triada. Ninguém é barrado, nem pela segurança, nem pelo administrativo, como é o respeito por estas profissões. Tem um profissional de saúde para o avaliar. Isto é um movimento contrário àquilo que pretendem, que é que as pessoas ligam, então já não... É preciso ligar, porque há vantagens em ligar. Há a vantagem de poupar a deslocação, há a vantagem em falhar, apesar de uma ou outra inconformidade assinalada aqui pela senhora deputada Mariana Vieira da Silva. Mas há a vantagem de ter mais acerto relativamente à capacidade de resposta da instituição, há a vantagem de se conhecer a taxa de ocupação, há a vantagem de se poupar alguma coisa em taxas moderadoras. Portanto, há um conjunto de vantagens que incentivam o doente, efetivamente, a ligar antes. É inequívoco que há aqui uma vantagem. Mas não há uma obrigação, nem Vossas Excelências, nem eu concordaríamos com uma coisa que significa vedar acessos às pessoas que não fizerem um telefonema. Isso não existe em lado nenhum, e as portarias estão aí para testemunhar que assim é. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Eu começava já por esta questão que o Sr. Secretário de Estado fez referência, e a questão é quais foram as orientações que foram dadas às unidades de saúde, cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. É porque há unidades de saúde no nosso país que, se não tiver o encaminhamento da linha SNS 24, não faz o registro, pura e simplesmente não faz o registro. E isto está a acontecer no nosso país. E por isso é que nós colocamos que este programa, em vez de não serve, ou seja, na prática, ele está a constituir-se como um obstáculo e um impedimento no acesso aos cuidados de saúde. E, aliás, há notícias que dão conta disso, inclusivamente de um relatório que estará a ser feito pela entidade reguladora da saúde, que refere e que retira exatamente essas mesmas conclusões. Por isso é preciso clarificar. Se nenhum cidadão, se nenhum utente fica impedido de aceder aos cuidados de saúde, como é que situações destas estão a acontecer? Porque estão a acontecer, é a realidade. Não me venha dizer que não acontece, porque acontece, são factos, são reais. E os utentes veem-se, de facto, na dificuldade de aceder aos cuidados de saúde. Mas eu gostaria também de lhe perguntar o seguinte: em 2025 foram 1.600.000 chamadas que não foram atendidas pela linha SNS 24. 1.600.000 chamadas. Estamos a falar de milhares de utentes que contataram a linha SNS 24 e que não conseguiram ter qualquer tipo de apoio e nem ser encaminhados para nenhum serviço de saúde. O que é que acontece a estes doentes, a estes utentes? Qual é que é a resposta que o Governo tem para estes utentes? Porque, na verdade, viram-se impedidos de poder ter aqui um apoio, uma prestação de cuidados de saúde, um aconselhamento, um encaminhamento. Não houve rigorosamente nada. E isto não é ficar de fora? Porque não sabemos, o Sr. Secretário de Estado não sabe qual é que é a situação de cada um deles, não sabe quais é que eram as necessidades de prestação de cuidados de cada um deles, se era uma situação mais ligeira, se era uma situação mais grave, porque não foram atendidos. Nem sequer foi devolvida a chamada, portanto, não se sabe. É este o entendimento de assegurar cuidados de saúde com mais qualidade e de integrar todos e de responder a todos. Na prática, não tiveram uma resposta. Isto é um facto também. 1.600.000 chamadas. Mas eu gostaria de chamar a isto dor-se de crescimento. Eu creio que, de facto, diz muito das opções do Governo, porque são pessoas que se ligaram foi porque precisavam de ajuda e não tiveram essa ajuda porque a sua chamada não foi atendida. Esta é a realidade também. Eu gostaria de lhe perguntar também o seguinte: o Sr. Secretário de Estado, creio que no conjunto das várias respostas que já foi dando nesta audiência, fez também a afirmação de que ninguém pode ficar de fora, e eu gostaria de perguntar o que é que está a ser feito para se perceber exatamente a situação de cada uma das pessoas, de cada um dos utentes. No concreto, o que é que está a ser feito? Não é dizer, vamos ver o que é que aconteceu. Não, o que é que está a ser feito neste momento para
para garantir que, de facto, os utentes têm os cuidados de saúde a que têm direito. E eu queria frisar este aspecto, porque a saúde é um direito no nosso país e, portanto, ninguém pode ser privado desse direito, como está a acontecer neste momento. Esta é também outro facto. Sobre a linha SNS 24, eu gostaria ainda de lhe formular dois conjuntos de questões. Uma primeira é, para além dos atrasos, eu fiz referência às chamadas que não são atendidas, mas há outras em que o tempo de espera é de facto muito significativo, de utentes que são encaminhados para serviços que estão fechados, de utentes que são encaminhados para serviços e depois não têm a resposta ao nível dos cuidados de saúde, que são encaminhados até para serviços fora da sua área de residência. Tudo isto tem vindo a acontecer e, portanto, era perceber também aqui como é que se pretende, de facto, resolver este conjunto de aspectos. E depois a outra questão tem a ver com os profissionais da linha SNS 24. O seu número é insuficiente face àquelas que são as necessidades, aliás, basta olhar para os dados que são públicos do portal da transparência sobre as chamadas recebidas e as chamadas atendidas. Há depois a questão se os profissionais que estão em cada uma das linhas têm, de facto, a especialização adequada, e eu queria fazer aqui a referência em particular relativamente à linha SNS grávida, porque há momentos em que não são especialistas em obstetrícia que estão a fazer esse atendimento. Os vínculos dos próprios profissionais, foi aqui deixado bem claro que a sua esmagadora maioria são prestadores de serviços, ou seja, e esta é também uma questão que queria colocar, vou mesmo concluir, e uma última questão, porque temos também recebido um conjunto de preocupações, em particular de pessoas surdas, e a dificuldade com a interpretação da língua gestual portuguesa, e, portanto, era também perceber aqui o que é que está a ser feito para melhorar a resposta nesta área em concreto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava já a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Tem também 5 minutos. Sra. Deputada, agradeço as suas questões. De novo, espero conseguir responder a todas. São bastantes. Relativamente à questão sobre o acesso com ou sem telefonema, de algum modo tentei responder ao Sr. Deputado do LIVRE e renovo a resposta consigo, porque é exatamente por isso, ou em parte, é por isso que aparece aquele relatório da entidade reguladora. É porque havia situações que não estavam corretas, provavelmente devido ao alargamento recente do programa às ditas 27 ULS. O relatório é da primavera, do fim da primavera, e, portanto, vai buscar basicamente o início do programa. Estou em crer que, entretanto, algumas dessas situações ou dúvidas que houvesse já foram devidamente esclarecidas, os comportamentos corretos apreendidos, e não teremos tanta prevalência dessa reclamação num próximo relatório, mas cá estaremos para enfrentar o assunto. De qualquer maneira, as instruções são muito claras, a portaria é toda ela muito clara de ler e de entender. De qualquer modo, se os casos fossem urgentes, em relação aos doentes não terem resposta, enfim, quando não havia linha, havia cuidados de saúde primários e havia as urgências dos hospitais. Portanto, estou em crer que, quando uma solução ou uma das entradas para o sistema, por qualquer motivo, não está a responder, eu próprio não tenho telefone, etc., há o centro de saúde e há a urgência do hospital, provavelmente foi o destino de algumas dessas pessoas. E, nos casos graves, o número é 112. E, portanto, estou também em crer que as pessoas que tinham a sua situação especialmente agravada seguiram essa via, que isto é para a linha é para doença aguda, não é para doença aguda, mas não grave. Enfim, a pessoa terá alguma capacidade também de se avaliar e de discernir. De qualquer maneira, mesmo para os equívocos, há um cruzamento entre as linhas e casos que vão ter ao SNS 24 e sejam próprios do Serviço de Emergência e Situação imediatamente reenviados para lá, os tais 14%, e também funciona em sentido contrário, ou seja, situações ligeiras que tenham ido para o INEM também podem, para o CODU, também podem vir ter ao SNS 24, de algum modo também para ajudar as pessoas a chegar ao sítio certo. Em relação à pergunta que me faz sobre, que é importante, sobre um conjunto de valências adicionais da linha e, de algum modo,
combina com uma que o Sr. Deputado do LIVRE fez e eu não tive tempo para responder. Eu quase diria, é verdade, tanto os doentes e os cidadãos confiam na linha, como aparentemente o próprio sistema de saúde também confia muito na linha e atribui à linha um conjunto de responsabilidades que vamos aceitando e incorporando na carteira de serviços e que felizmente tem tido boas respostas para as pessoas. Citou o caso das grávidas. Dois números só, para que tenhamos presente aquilo que de positivo aqui se fez. Foram no último ano, 81 mil grávidas que não precisaram de ir à urgência. Isto praticamente significa que cada mãe em Portugal, cada senhora que foi mãe em Portugal, evitou, são 81 mil, que corresponde ao número de partos anuais, evitou uma ida desnecessária a uma urgência. Ao longo do seu tempo de funcionamento, estamos a falar de 300 mil atendimentos. E estes atendimentos às senhoras que estão grávidas acontecem em segundos, e segundos medidos com menos de 2 mãos. É inferior a 10 segundos o tempo de atendimento de alguém que diga gravidez e carregue no botão da gravidez, é imediatamente atendido. As outras valências que temos, e sobre as quais também temos números, nomeadamente aquilo que o Sr. Deputado referiu, a questão da linguagem gestual, o serviço existe, o utente que careça desse serviço recebe um link com acesso para uma videochamada, onde vai ter um intérprete e onde vai ter um enfermeiro a apoiar e a dar sequência ao contacto. Já agora no último ano, e o ano não está completo, estamos em início de dezembro, já são quase 900 contactos a pedir linguagem gestual. Os outros serviços de que dispomos, a questão das e que entretanto foram agregados ao SNS 24, que faz lógica para o tema da saúde digital e agiliza aquilo que são os algoritmos mais pesados do atendimento geral, chamemos assim. A questão dos sintomas respiratórios, já atendemos durante este ano 61 mil pessoas, ou seja, 61 mil pessoas tiveram direito a uma desculpem a expressão, tiveram a oportunidade de ter uma teleconsulta e com essa teleconsulta, se precisaram de MCDT, também obtiveram a guia para o ir fazer e se isso carecia depois de uma observação a posteriori pelo profissional de saúde, tiveram essa consulta também agendada para que o seu estado de saúde e o MCDT, o exame, pudessem ser avaliados. E estamos a falar de um subserviço, se quiserem, da linha, estas teleconsultas, e eu refiro por isto, são 60 mil pessoas, não é tão pouco quanto isso, e é uma taxa de resolução de 80%. Ou seja, 80% das 60 mil pessoas não precisaram de mais nada, além deste contacto telefónico, videochamada com profissional de saúde. A linha do suicídio é um serviço que se agregou também recentemente, já atendeu 4.600 chamadas, nos 3 meses de funcionamento está uma média de 1.500 contactos por mês, e esta linha revela então a sua oportunidade e importância. Termino só a dizer que a linha, para além disto tudo, também faz dúvidas sobre a medicação de venda livre, não sujeita à receita médica, para isso tem que pedir uma receita médica e ter dúvidas sobre medicação sujeita à receita e também informação geral e agendamentos para quem deles precisar. Portanto, é um conjunto grande de serviços, contribuindo para a tal taxa de satisfação de superior a 90%. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar presente, passaríamos à segunda ronda, sendo que cada Sr. Deputado terá 2 minutos. O Sr. Secretário de Estado responderá no final de todas as intervenções. Tenho inscrito o Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, quero agradecer as informações que nos trouxe a esta Casa, que são muito importantes para entendermos melhor aquilo que está a acontecer, e gostava só de dar aqui 2 ou 3 notas fundamentais, a propósito da linha SNS 24 e das suas sublinhas. De facto, o número de utentes, o número de utilizadores, de pessoas em Portugal que usam esta linha é cada vez maior, tem aumentado de forma exponencial. Como já nos foi dito pelo Sr. Diretor Executivo e reafirmado pelo Sr. Secretário de Estado, uma pessoa se dirigir ao serviço de urgência é na mesma atendida, pode ter que ligar para o SNS 24 lá, se não atenderem, é atendida na urgência e, obviamente, também se pode recorrer aos cuidados de saúde primários. E a questão que eu queria deixar aqui também clara é a questão do que é que faz a linha. A linha faz uma triagem. Nós até agora tínhamos uma triagem feita, a chamada triagem de Manchester, à entrada dos hospitais. E depois entrávamos para a parte de dentro para sermos observados consoante aquilo que fosse a prioridade que nos é atribuída. E esta triagem que é feita, obviamente,
pretende definir prioridades. E como o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer há pouco, nós temos duas linhas essenciais. Uma que é o 112, que é para os casos mais urgentes, nomeadamente para as emergências, mas também para casos urgentes, e outra que é a linha SNS 24. É verdade que estas linhas dependem de algoritmos, e estes algoritmos são feitos por profissionais de saúde. No caso da triagem de Manchester, nos hospitais, era feito por enfermeiros. No caso dos algoritmos nestas linhas, é feito por médicos, enfermeiros, farmacêuticos e até psicólogos, que não são necessariamente especialistas, porque nós temos que ter os especialistas nos locais de trabalho para nos poderem, de facto, tratar da melhor forma. Portanto, estamos a falar daquilo que é uma referenciação, daquilo que pode melhorar, de facto, o acesso, que pode melhorar a referenciação e que pode, no fundo, termos aqui uma qualidade maior naquilo que são as respostas. A questão que eu deixava ao Sr. Secretário de Estado é que isto depende muito daquilo que é a literacia, daquilo que é a formação que as pessoas em Portugal têm sobre a saúde. Está prevista alguma grande iniciativa nesta área para que as pessoas utilizem de forma mais adequada as várias linhas e para recorrerem aos cuidados de saúde primários quando é necessário e até aos serviços de urgência, se for caso disso? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Patrícia Nascimento. 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Volto a cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Queria aqui só voltar, se calhar, a bater numa mesma situação, mas voltou a reforçar que os portugueses têm confiança no SNS 24. Pois puder, Sr. Secretário de Estado, é a única solução que eles têm, é ligar para a linha SNS 24. Portanto, também falou aqui diversas vezes em humanizar. E esta humanização eu gostava, e é a pergunta que lhe deixo, como é que se faz esta humanização numa teleconsulta? Porque humanizar numa teleconsulta também é a única solução possível dentro das soluções que a linha SNS 24 oferece. Principalmente quando falamos de um país que não é proporcional no seu todo, portanto, vou-me cingir aqui, por exemplo, ao interior, em que não há médicos de família para todos, e que a solução que a linha 24 apresenta é efetivamente a teleconsulta. Portanto, esta confiança que refere, esta humanização que refere, se calhar não é o que está a acontecer, não é real, e às vezes precisamos de ir ao terreno e ver e ouvir aquilo que as pessoas dizem, porque não é isto que os portugueses estão a sentir, não é esta confiança e não é esta humanização. E enquanto estávamos aqui neste debate, saiu também uma notícia que, por exemplo, o Hospital de Castelo Branco, uma zona interior, tem 20 horas de espera neste momento. Portanto, que soluções é que são apresentadas a estas pessoas em que têm a única urgência daquele distrito com 20 horas, perdão, não é a única urgência, também temos a Covilhã, mas quando temos aquela urgência, com 20 horas de espera é ligar para a linha SNS 24, não há médico de família, então qual é a solução aqui? Falamos de profissionais, que os profissionais têm que estar realmente capacitados e temos de ter profissionais experientes no SNS e na linha 24 também não tem que existir esses profissionais experientes. Quem que nos atende a esta linha não tem que ter uma experiência, não tem que perceber que situações é que têm que ser encaminhadas para o INEM ou não. É que pareceu-me aqui, pelas declarações do Sr. Deputado Miguel Guimarães, que uma coisa invalidava a outra. Não, uma coisa não invalida a outra. Nós não temos a capacidade de reter estes profissionais experientes e qualificados nos dois sítios, infelizmente. Portanto, que soluções é que temos para eles? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora à Sra. Deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista. 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. O Governo, sabemos que já tem na sua posse o relatório final da Comissão Técnica Independente para a refundação do INEM. E uma das medidas que é aí apresentada é a criação de uma central única de atendimento que junte a linha do SNS 24 com a do CODU. Ora, o que nós sabemos é que já várias entidades têm vindo a manifestar sobre esta eventual junção que pode acontecer, nomeadamente a Ordem dos Médicos, que criticou publicamente a linha SNS 24, indicando que, como sabemos, esta não funciona bem, tem um conjunto de constrangimentos que necessitam ser superados e, portanto, que seria imprudente centrar um atendimento sem primeiro corrigir estas deficiências que são estruturais. Também a Comissão de Trabalhadores do INEM se mostrou preocupada, até porque, numa primeira fase, nós sabemos que já existe esta articulação entre a linha SNS e o CODU. Aliás, o Sr. Secretário de Estado disse que esta linha tem uma derivação de cerca de 14% das chamadas. Portanto, este trabalho de articulação já existe e já é feito.
E, portanto, o que nos parece aqui, mais uma vez, é que falta algo que é muito importante, o planeamento, porque para sabermos se uma determinada solução que queremos implementar é ou não viável, nós temos que saber aquilo que queremos fazer, temos que saber de que forma é que vamos implementar, temos que saber de que forma é que se conseguem os ganhos de eficiência e de segurança. E, portanto, o que lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, é, afinal, qual é o posicionamento do Governo sobre esta medida específica que está apontada para ser implementada, se vamos ter uma linha única, uma central única, que ganhos efetivos é que isto trará à vida das pessoas, e de que forma é que será feita toda esta mecânica sem que haja este efetivo planeamento, porque aquilo que nós vemos são notícias e mais notícias que são veiculadas pela comunicação social que nunca vêm acompanhadas de um devido esclarecimento e, portanto, Sr. Secretário de Estado, esperamos esse esclarecimento da parte de Vossa Excelência. Muito obrigado, Sra. Deputada. Por último, temos a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou insistir numa questão. Houve uma série de questões que coloquei, nomeadamente quanto aos vínculos dos trabalhadores da linha SNS 24, que não fez qualquer referência à necessidade, de facto, de responder àquela que são as necessidades e as chamadas que são feitas pelos utentes e como é que acompanha estes utentes cujas chamadas não foram atendidas, mas há aqui uma questão que eu vou insistir, que se prende com o seguinte: o Governo vai dar orientações aos serviços para que, se um utente chegar, não for encaminhado pela linha SNS 24, é atendido? É porque não é isto que está a acontecer neste momento. E, portanto, de facto, há aqui uma dificuldade no acesso aos cuidados de saúde e que nós não podemos ignorar este aspecto. E a segunda questão que eu gostaria de colocar prende-se com o seguinte: há pouco fez referência aos sistemas de automatização na linha SNS 24, mas há aqui uma preocupação que eu não posso deixar de referir, e eu ouvi todas as palavras que o Sr. Secretário de Estado aqui referiu relativamente a esta matéria e a outras, mas a linha SNS 24 faz uma triagem sem observar o utente. A partir daquilo das diversas questões e das respostas que vai obtendo. Mas a automatização total nem sequer permite falar com o utente. E isto gera aqui um conjunto de preocupações, de facto, para assegurar que aquele utente, perante a sua situação de saúde, tem de facto a resposta e o encaminhamento que é o adequado para a prestação de cuidados de saúde. Eu queria deixar aqui também esta preocupação, porque é totalmente diferente uma observação por parte de um profissional de saúde de um utente, porque sabemos que, por vezes, há situações ligeiras, de doença aguda ligeira, mas que num curto espaço de tempo se pode agravar, e essa observação faz, de facto, toda a diferença, e eu queria também colocar esse aspecto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, 4 intervenções, vezes 2 minutos, 8 minutos para a resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Totalmente de acordo consigo, Sr. Deputada. Começo pela última, pela ordem que anotei, Sr. Deputada do Partido Comunista. Claro, vou reiterar o princípio que enunciei inicialmente. Cada doente é visto, é observado, é triado de maneira certa, quer dizer adequada à sua condição, e é reencaminhado para uma instituição certa, quer dizer também adequada em termos de diferenciação e outros atributos à circunstância daquele doente. Nisto, obviamente, cabe o julgamento, e não sendo eu médico ou especialista em saúde digital com o grau de profundidade para estar a dirimir situações individuais, nisto concordamos que, por vezes, a teleconsulta está demonstrado, quer na literatura, quer na prática, é resolutiva, e essencialmente o que o doente pretende é resolução, e de resto, quando o SNS 24 reencaminha um doente para uma teleconsulta, não é
por causa da sua diabetes, ou onde tenha um acompanhamento regular habitual no seu médico, não é por causa de uma situação que requeira um acompanhamento de longo prazo, é por causa de uma situação aguda que quer ou que merece ou que pode ter uma resolução imediata no contexto de uma teleconsulta. Não é que o humanismo, Sr. Deputado, tenha que ser mais ou menos nesta circunstância, ele tem de estar sempre presente em qualquer ato de prestação de cuidados de saúde e a montante disso no seu planeamento. Mas, de qualquer maneira, a resolução de uma situação aguda e, porventura, não de excepcional gravidade, leia-se urgente ou emergente, é compatível com a teleconsulta. Está demonstrado que sim, e a taxa de resolução assegura-nos nisso mesmo. O automatismo completo na resposta a doentes não está em cima da mesa, em lado nenhum, a não ser perguntar à senhora está grávida ou não está grávida logo no início, e isso é uma resposta de sim ou não. Porque, de resto, não há nenhum automatismo, ou seja, a pessoa a falar com a máquina sem depois o resultado ser checado, reperguntado naquilo que tiver de especialmente grave, para poder ser validado e confirmado enquanto resultado do algoritmo por um profissional de saúde humano. Portanto, essa garantia damos às pessoas, claro. Não vamos agora assustar as pessoas a dizer que vão ser atendidas por robôs ou por caixas postais ou o que seja. Não. É por pessoas que são atendidas no fim. Há só um questionário que agiliza o diálogo, torna tudo mais rápido, com algumas perguntas que depois já saem em resumo para o profissional poder fazer a observação e o diálogo com o doente. Ou seja, ninguém sai dali, se levar o algoritmo até ao fim, ninguém sai dali sem ter falado com o ser humano de carne e osso, que se levarem a chamada até ao fim. Em termos de resolução e de experiência dos profissionais, eles são experientes, eles são selecionados e depois a coordenação local é feita justamente alocando os profissionais em termos da sua experiência, das suas qualificações relativamente àquilo que são as várias etapas e possibilidades de trabalho, portanto, isto em termos de orientação interna técnica. Mas, claro, as pessoas têm de ser atraídas primeiro para o serviço e depois que estão lá, devidamente também tratadas para que tenham vontade de se manter ao serviço. Sobretudo no contexto de um operador privado, onde desvincular-se é mais fácil e onde provavelmente não tem também uma expectativa de uma carreira a prazo, como teriam se fosse um caso de um hospital ou outro contexto. Por isso, ou apesar disso, o nosso operador privado com quem trabalhamos tem sido sensibilizado e tem sido sensível em relação às questões laborais, quer quanto aos valores que são pagos, quer quanto a outras contrapartidas que pode oferecer a estes profissionais de saúde, ou seja, estes profissionais, ao longo destes 2 anos de experiência, têm visto as suas condições de trabalho remuneradas, quer a nível remuneratório, remuneração global, quer a nível também das suas oportunidades de formação, que é positivo. De qualquer modo, e em termos de formação, também nós, enquanto donos do contrato, responsáveis pelo SNS, temos exigido mais formação, temos sido correspondidos pelo operador privado, as horas de formação e a qualidade dessa formação também têm aumentado justamente para ir de encontro àquilo que são as necessidades das pessoas. Relativamente a uma pergunta sobre esta era dos vínculos, relativamente à Central Única de Atendimento, o relatório da CTI, é um relatório recente, propõe uma solução, mas é isso mesmo que é neste momento, uma solução que está a ser analisada, que vai ser analisada. Poderíamos nós aqui também com facilidade conceber mais uma ou 2 alternativas para comparar com aquela. E é este trabalho que tem de ser feito. Antes sequer, e agradeço-lhe o contributo, Sra. Deputada, da questão do planeamento, vamos avançar com 2 coisas. Diálogo primeiro, com todos, com as instituições que existem, as do SNS, as que for relevante dialogar do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, profissional, para perceber qual é a melhor solução e o que é execuível. Porque descrevi-vos ao longo desta intervenção um conjunto de responsabilidades que o SNS 24 tem. Não é só a linha, tem outras responsabilidades. Ao longo do tempo vai criando laços e relação com as instituições. E, portanto, retirar isso de um ponto para pôr noutro ponto implica um mecanismo de cisão, implica uma transferência, um transplante, se quiserem, para usar uma linguagem mais de saúde. E, portanto, isso tem de ser feito com cuidado, e aí sim entrará o planeamento, mas sempre em diálogo com as pessoas,
porque são eles os nossos olhos no terreno, são eles que sabem o que funciona e não funciona. Antes que venham auditorias a posteriori a dizer o que não foi tão bem feito, queremos auditorias a priori com os profissionais que nos permitam antecipar alguns dos problemas. Portanto, esse diálogo, esse caminho vai ser feito. Quando houver conhecimento e segurança suficiente, planeia-se e os seus deputados serão necessariamente das primeiras pessoas a saber qual é a solução definitiva. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Suspendíamos apenas por 2, 3 minutos, o tempo suficiente para acompanharmos o Sr. Secretário de Estado à porta e já continuamos a nossa reunião. Obrigado.